Boa tarde a todos que nos assistem nessa 12ª jornada de pesquisa e extensão, a sessão de apresentação de trabalhos número 5, cujo tema é Política Institucional do Poder Legislativo. É um prazer ter vocês aqui nesse evento. Quero dar só alguns avisos gerais para que possamos ter um bom encaminhamento da nossa sessão. Esse evento está sendo transmitido em tempo real pelo canal do YouTube da Escola da Câmara, vai permanecer disponível para visualizações futuras. As perguntas podem ser feitas pelo WhatsApp da Coordenação de Pós-Graduação da Câmara, o link está disponível na descrição. Para registrar sua presença, acesse o evento pela plataforma do Seminário de Educação Legislativa, o link também está disponível no QR Code aí da transmissão. Então, sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas à nossa sessão. Nós já vamos começar a apresentação dos trabalhos, né? Teremos várias apresentações, com certeza muito interessantes, e vamos iniciar pela apresentação da Ana Marúzia Pinheiro Lima, cujo título é Comunicação Pública e Infotenimento na Câmara dos Deputados. Ana Marúzia, fique à vontade. Boa tarde a todos, é um prazer muito grande estar aqui com vocês para a gente conversar sobre comunicação pública e infotenimento na Câmara dos Deputados. A comunicação pública tem uma série de aspectos. Um principal diz respeito à informação. Essa informação deve ser relevante sobre temas da agenda política, para garantir uma cidadania participante e racional no acesso ao mercado livre de ideias. Isso tudo é fundamental para a democracia, especialmente a democracia representativa, em que precisamos de conectores entre cidadãos e representantes eleitos. E a linguagem preferencial escolhida foi a linguagem do jornalismo. Se a gente for falar sobre o conceito de infotenimento, é a soma de duas palavras, informação e entretenimento. Só que essa informação, conforme já vimos, ela é muito voltada para o jornalismo e também o jornalismo político. Por isso que o Marinov vai falar que o infotenimento faz a sinergia entre jornalismo, política, entretenimento, mídia, informação e tecnologias de comunicação. E essas tecnologias foram preponderantes para a ampliação do infotenimento, especialmente a partir da década de 1980, em que se mudou a circulação das informações. O infotenimento, mais do que um produto de comunicação, ou mais até do que um gênero de comunicação, ele é uma cultura que vai perpassar toda a sociedade e foi muito potencializada pela internet. Só que o Bain vai observar o seguinte, que na literatura, o uso desse termo, inicialmente, foi pejorativo. E por quê? Porque os autores contrapunham o que eles chamavam de jornalismo tradicional com o infotenimento. Eles diziam, por exemplo, que o jornalismo era um serviço público para informar cidadãos, discutir assuntos públicos com foco no conteúdo, de uma maneira racional, trabalhando eventos e questões, inclusive mostrando destruição, miséria, morte, assuntos muito importantes, uma cobertura profunda. Ao passo que o infotenimento estaria muito voltado para o lucro, porque os órgãos de mídia começaram a competir entre si pela audiência das pessoas. Então, eles queriam entreter consumidores numa mercantilização da vida pública, com shows que imitavam notícias, cheios de drama, com muita ênfase às celebridades, e é por isso que personagens como, por exemplo, Donald Trump conseguiu ser eleito presidente dos Estados Unidos, a população em busca de distração e escapismo, assuntos efêmeros e descontextualizados, e por isso insignificantes. E entre esses autores diziam que o infotenimento assim seria incompatível com as necessidades da democracia. Representaria uma crise da comunicação para a cidadania. Por conta da descontextualização e da superabundância da informação, nessa nossa era de pós-verdade, muita disseminação deliberada das chamadas fake news. Alguns outros autores, pesquisadores, começaram a observar efeitos diferentes do infotenimento, efeitos bastante interessantes, e começaram a rebater essas críticas, dizendo o seguinte: o jornalismo tradicional marginaliza o popular, é feito de forma paternalista, decidindo a priori o que e como esses cidadãos vão saber. Utiliza uma linguagem complexa, unilateral, de cima para baixo,
privilegia a racionalidade e, por isso, é elitista e pouco atrativo. Ao passo que o infotenimento resgataria a cultura popular, permitiria pluralidade de vozes em linguagem acessível, e assim as pessoas se sentiriam muito mais motivadas a interagir, liberando, assim, também formas alternativas de argumentação que não somente a racional. E, por conta disso, muito atrativo, tornando a política prazerosa. Então, como preceitos, eles diziam o seguinte, que os novos formatos de mídia e as novas tecnologias seriam as únicas soluções para a crise de legitimidade e passividade política que a gente observa hoje nas democracias ocidentais. E a partir do deslocamento de sentidos, por exemplo, as sátiras e as paródias, o infotenimento estimula o senso crítico e o questionamento necessário para a democracia. O poder do infotenimento, então, pode ser muito bem aproveitado, mas levando-se em consideração que é preciso ter responsabilidade, a mesma responsabilidade que se espera do jornalismo tradicional, que seria a acurácia, o equilíbrio e a consciência ética. A valorização da narrativa que o infotenimento traz seria uma nova versão, uma outra versão da mesma história séria, sem que seja a única fonte de informação política. E assim viria suplementar o gênero de comunicação cívica, sem suplantar o antigo sistema profissionalizado. Aqui na Câmara, essa discussão sobre qualidade de informação também está muito presente. E a gente vai observar isso lá no manual de redação da Secretaria de Comunicação Social da Câmara, já em 2004, em que se fazia uma distinção muito clara entre o que eles chamam de interesse do público e interesse público. Por interesse do público, entendiam o gosto por assuntos passageiros movidos a paixões, conteúdo de baixo nível, banal estético, gosto pelo escândalo e a deterioração de valores. Enquanto o interesse público, que deveria prevalecer nos produtos da Secretaria de Comunicação, trataria de assuntos permanentes, os interesses maiores do país, responsabilidade social, cidadania e os valores culturais que são argamassa de coesão social. Então, o jornalismo acabou deixando prevalecer o formato tradicional. Mas as outras áreas de comunicação se ressentiam e estavam muito preocupados com a aversão que os cidadãos nutrem ainda pela Câmara dos Deputados, causada em grande parte pelos ataques da mídia externa. Então começaram a se dedicar a ações de aproximação com os diversos públicos de caráter educativo e alguns voltados para o público infanto-juvenil, que são as duas ações que eu quero analisar com vocês nessa tarde, que é o programa plenarinho nativo da Rede Câmara, e a conta oficial da Câmara dos Deputados na plataforma TikTok, que está hospedada numa plataforma privada. Quais são os indicadores de avaliação desses resultados? São duas vantagens do infotenimento que já foram trazidas pela literatura. A primeira, a atratividade e a interação, e a segunda, o sentimento positivo, que, aliás, era o objetivo da própria Câmara promover essas ações. Vamos começar com o Plenarinho. Isso aqui é a página inicial do portal Plenarinho. O Plenarinho é um programa que existe desde 2004. Essa aqui é a versão nova do portal, que desde março de 2017 já soma mais de 4,8 milhões de visualizações. Em 2021, chegou a 17º lugar em 66 websites da Rede Câmara em número de views, mais de 1 milhão de visualizações. Aqui alguns dos produtos são, por exemplo, jogos que têm muita aceitação entre o público infanto-juvenil. Então, você trata de assuntos áridos como política, democracia, cidadania, representatividade, de uma maneira lúdica. E você consegue atingir, alcançar esse público. Nós também temos o exemplo do Estatuto da Criança e do Adolescente, em linguagem muito acessível, em forma de quadrinhos, para que as crianças, desde cedo, aprendam quais são os seus próprios direitos. A página da Câmara no TikTok ela é bem mais recente, ela é de janeiro de 2021 e já amealha mais de 23 mil seguidores. Em 6 meses, de dezembro de 2021 até junho de 2022, dobrou o número de seguidores, mesmo com um volume de postagens mensal muito, muito, muito inferior a das demais redes, @Câmara no Facebook, no Instagram, no YouTube e no Twitter. A média de postagens no TikTok foi de apenas 2,6 por mês, ao passo que outras redes a média menor é de 100, e o Twitter, por exemplo, chega a mais de 500. Esse é um dos vídeos do TikTok, apresenta o setor de restauração da Câmara, ou seja, mostra uma Câmara que os cidadãos não estão acostumados a ver.
e fez muito sucesso, foram mais de 427 mil visualizações, 18 vezes mais do que o número de seguidores da conta, mostrando o grande poder viral dessa plataforma. Nós falamos agora de atratividade e de interação. Vou trazer para vocês um pouquinho sobre o sentimento positivo. A grande maioria dos comentários, tanto no portal Plenarinho quanto na conta da Câmara no TikTok, é de sentimento positivo. Eu trouxe alguns excertos para vocês. Aqui está um de uma professora que diz, entre outras coisas, deveria chegar a todas as salas de aula o conteúdo do Plenarinho, e de um estudante que fala, adorei, vocês são muito bons ensinando. No TikTok, da mesma forma, está aqui um exemplo de interação, um cidadão faz uma pergunta, e depois da resposta da Câmara, ele diz, é a primeira vez que um órgão público me responde dessa maneira, muito obrigada. E aqui um diálogo também com a mesma persona, lúdica, descontraída, espontânea, que é utilizado nas postagens, também é feito para interagir com cidadãos dentro da plataforma, em que os jovens falam, eles me notaram, Câmara, eu te amo. Quais são as conclusões a partir desses exemplos? Que a comunicação pública, sim, precisa ter informação relevante para o engajamento, mas ela precisa de uma série de outros aspectos para ser efetiva e eficaz. Precisa, sim, alcançar o maior número de pessoas possível, precisa ser acessível, precisa ser compreensível e precisa criar um sentimento de pertença nas pessoas. E aos críticos que dizem que o desinteresse político é causado pela individualização e o gosto pelo entretenimento, talvez não seja essa causa. Talvez o infotenimento realmente seja uma ponte necessária para essa comunicação pública acontecer. E no caso da Câmara dos Deputados, as ações de infotenimento trouxeram expressivos e positivos resultados para a imagem institucional da casa. Esses produtos não concorrem com o jornalismo que a Secretaria de Comunicação já faz. E muito mais do que suplementar esses conteúdos, eles ajudam a criar os requisitos necessários para o entendimento dessas informações sérias, aproximando, assim, o parlamento e a sociedade. Muito obrigada, está aqui o meu contato para vocês e continuamos agora com a nossa rodada de apresentações. Obrigado, Ana Maruzia, ficou bem dentro do tempo, parabéns. E vamos na sequência para a próxima apresentação, que será com a Sâmia Bechelane Cordeiro de Mello. O tema será Entre o jornalismo e o ativismo digital, a produção jornalística independente como estratégia de advocacy sobre a agenda legislativa da Câmara dos Deputados. Sâmia, bem-vinda, fique à vontade. Ei, André, oi pessoal, boa tarde, vocês me escutam bem? Bom, a minha pesquisa, ela está sendo realizada ainda, eu sou aluna regular do mestrado em Poder Legislativo do CEFOR, e sou orientada pela professora Cris, que é uma super parceira aí na realização dessa pesquisa. Eu vou falar um pouquinho sobre o objetivo da pesquisa, sobre o objetivo geral, alguns específicos. Vou conversar um pouco mais sobre a metodologia, que eu acho que é algo que a gente conseguiu dar uma virada legal aí ao longo da pesquisa, e também sobre algumas reflexões que têm sido feitas a partir do trabalho de campo, né? Eu estou justamente nesse momento realizando a pesquisa em si, né? Eu estou no segundo ano do mestrado aqui. Então, eu sou também servidora da Câmara e eu trabalho num mandato parlamentar. Então, o trabalho, ele busca discutir em que medida o jornalismo independente, feito especificamente pela revista Asmina e pelo portal Alma Preta, que talvez alguns de vocês aqui conheçam, como é que eles se configuram em uma prática de advocacy no parlamento brasileiro, contribuindo para formar a agenda legislativa. E aqui eu destaco três conceitos que vão fundamentar o trabalho em termos teóricos e também práticos, né, ao longo da pesquisa. Eu discuto o jornalismo independente, né, o que significa fazer jornalismo independente, a independência em relação a quê, né? Tento fazer um contraste entre o jornalismo industrial, convencional, tradicional, enfim, a nomenclatura vai variar, e o que seriam essas novas formas de jornalismo independente feitos, sobretudo, na internet, né, os chamados nativos digitais. E
discuto também a aproximação deles no ambiente parlamentar, né? Então, esses veículos estão também se aproximando da Câmara, né? Porque aqui, né, trabalhando como assessora dentro de um mandato parlamentar, a gente vê o jornalismo político acontecendo o tempo inteiro, né? A gente é parte disso, inclusive. Porém, pouco se estuda sobre essas novas formas de jornalismo e como que elas, de fato, se relacionam com o ambiente parlamentar, né? Isso é muito novo. Cito, inclusive, uma pesquisa da professora Malena, que também é parte do corpo docente do CEFOR, a pesquisa de mestrado dela, lá da década de 90, ela estudou justamente o poder de agenda de veículos tradicionais sobre a agenda do parlamento, poder de agenda desses veículos sobre o parlamento. Folha de São Paulo, o Globo, enfim. Mas sobre esses novos formatos de jornalismo, a gente carece mesmo, né, de uma discussão mais profunda. Destaco também a advocacy. Por quê? Porque ao longo da minha trajetória profissional aqui na Câmara e também anterior, eu notava como que elas se situam muito no limiar, né, entre a produção de conteúdo jornalístico, se amparando inclusive nos cânones da profissão e do ofício, mas também atuando como uma organização social que busca incidir ali sobre pautas específicas. E, por fim, a formação da agenda legislativa, né? Sobretudo a agenda setting. O agenda setting é um guarda-chuva teórico muito abrangente e robusto que transita aí entre a comunicação e a ciência política, né, a literatura de políticas públicas, de administração pública. Então, a formação da agenda diz sobre colocar um problema para a discussão pública, né? Então, eu parto, uma das premissas é que esses tipos de jornalismo também também estão aí contribuindo para a formação dessa agenda. As duas iniciativas, né, o Alma Preta e a Revista Asmina, depois sugiro que vocês até busquem saber mais, são iniciativas muito interessantes. O Alma Preta busca produzir, né, o que eles chamam de jornalismo negro, com um viés racial, né? Então, eles tratam de diferentes coisas, sobre diferentes suportes, porém sempre com essa perspectiva, e a revista Asmina dedicada à discussão de gênero, sobretudo, e tem feito, inclusive, um dos projetos especificamente chamado Elas no Congresso, né? Então, elas têm uma espécie de observatório sobre os direitos da mulher aí no parlamento. E aí, agora, sobre o método, né? Quando eu entrei no mestrado e eu tinha feito uma proposta metodológica, eu pensava em fazer, né, aferir, até às vezes de forma quantitativa, como é que era esse impacto, né? Como é que esse agendamento acontecia, e eu queria, de alguma forma, mensurar ou quantificar como que isso ia acontecer, e aí eu comecei a pensar em indicadores, sei lá, por exemplo, tantos requerimentos de informação feitos a partir, né, da produção desses veículos, e a professora Cris, muito sabiamente, ela trouxe uma ponderação muito importante que fez a gente dar uma virada metodológica no trabalho, que foi, já que você está aqui dentro, que você é servidor, que você tem um acesso relativamente privilegiado às fontes de pesquisa, por que não fazer uma etnografia, né? Por que não fazer uma etnografia no parlamento? E aí, aqui eu até trago um trecho da professora Emma Crew, que esteve aqui no Brasil, inclusive, há algumas semanas, esteve no CEFOR e deu uma palestra excelente lá, discutindo justamente o que significa fazer etnografia, né, dentro da ciência política, dentro dos parlamentos, né? Então, assim, né, no grosso modo, quando a gente fala de etnografia, a gente está falando sobre interpretar textos, eventos, conversações e relacionamentos, né? Então, a gente vai se basear na experiência do outro, né? Então, a partir do ponto de vista do nativo, desse outro que está tão próximo da gente também, é que a gente vai construir a pesquisa, né? Isso cabe muito com o meu lugar, esse lugar triplo, que a própria Cris, num artigo com Sara Nunes, fala, né? Que a gente está num lugar tríplice, né? Que é como etnógrafa, como jornalista de profissão e como servidora da casa, né? E a professora Emma fala também que uma das grandes forças de fazer a etnografia no parlamento é justamente a flexibilidade, né? E a possibilidade de levar em conta um contexto histórico e cultural e as práticas
sob estudo de uma maneira mais profunda, porque afinal eu estou dentro, né? Eu tô fazendo essa transição, né? A professora Peirano fala também, né, que a etnografia é justamente você fazer esse movimento de aproximação e afastamento o tempo inteiro, né? Então, eu estou ali como servidora, mas eu me afasto como pesquisadora e como etnógrafa para observar. E como né, integrante desse mandato e estando ali em contato permanente com jornalistas dos veículos sob estudo, eu estou, então, cumprindo esse lugar aí o tempo inteiro, né, me movimentando nessas diferentes funções, digamos. Então, dentro desse guarda-chuva etnográfico, digamos, desse método etnográfico, eu tenho feito, né, bastante pesquisa bibliográfica e documental, inclusive observando a produção desses veículos, né, o que eles têm feito nas redes sociais, nos sites, né, participo de reuniões com eles aí a trabalho, mas também me colocando nesse lugar de pesquisadora. Tenho feito entrevistas em profundidade, tanto com jornalistas quanto assessores de alguns mandatos, tenho feito observação participante e um diário de campo, ou seja, eu tenho anotado e feito muitas reflexões sobre esse cotidiano, né? Porque etnografia é também sobre reflexividade, né? O tempo inteiro. E aqui eu só trago algumas reflexões. Quanto tempo eu tenho ainda, André? Mas são só muito poucas, não vou gastar mais tempo. Eu já devo ter extrapolado. O que eu tenho observado? Quanto tempo, professor? 5 minutos ainda, fique tranquilo. Ah, excelente, tá bom. Então, olha, a partir dessas técnicas que eu já tenho utilizado, né? São as entrevistas, o diário de campo e essa observação participante, também a observação dos próprios produtos de comunicação feitos por esses veículos, né? Eu tenho chegado a alguns eixos de observação que estão, né? E estou justamente nesse momento de analisar todo esse material e fazer reflexões mais profundas, né? E fazer também uma descrição, porque a etnografia é também sobre descrição, né? Descrição de um campo cultural, né? De práticas, de processos, né? Entender as relações e as redes que se constituem ali. E aí eu reforço novamente, né? A orientação da professora Cris, que era justamente sobre isso, né? Vamos aproveitar que estamos aqui dentro para a gente tentar desvelar essa teia de relações e fazer um registro, né? Etnografia é isso. Então, o que eu noto? Por exemplo, vários desses assessores que estão em mandatos acessados mais frequentemente por esses veículos são jornalistas que já conheciam vários dos jornalistas que trabalham nesses veículos, então as trajetórias elas são de fato muito afins, né? Então, por exemplo, eu estou trabalhando na Câmara agora, mas em algum momento na minha trajetória eu já tinha trabalhado com estes temas sobre os quais esses veículos se debruçam, mas algumas assessoras já, inclusive, conheciam esses veículos. E essas redes de relações, elas importam muito, porque isso vai impactar o seu acesso à fonte, seu acesso à informação, até a própria disponibilidade que você vai ter, né, eventualmente, para atender as demandas desses jornalistas, né? Então, é algo que ultrapassa um pouco aquela relação convencional de assessoria de imprensa que a gente constrói, né? Do jornalista com a fonte, nós, assessores, fazendo a mediação, né? Tem uma relação de confiança e cumplicidade estabelecida que é maior, e é sobre isso que eu estou tentando me debruçar mais também. E qual atividade é essa, né? Esse tipo de jornalismo? É jornalismo, é ativismo, é advocacy, está num lugar mais híbrido? Até agora, me parece que está justamente num lugar mais híbrido. Assim, quando a gente pega as palavras, né, pega as reflexões dos nativos, né, e ali como etnógrafa eu preciso prestar atenção a isso, eles reafirmam o lugar de jornalistas o tempo inteiro. Não, a gente faz jornalismo. Eu estou fazendo jornalismo preto, né, eu estou fazendo jornalismo com viés de gênero e tal. A gente, né, trabalha com furo, com bastidores, a gente
faz reportagens. Então, assim, o ethos jornalístico está muito presente orientando. Ao mesmo tempo, eles destacam várias lacunas, digamos, da imprensa convencional que eles estariam tentando preencher ali, né? Tanto em relação à narrativa, a enquadramentos, a fontes, né? Então, o pessoal da Uma Preta, por exemplo, vai privilegiar os contatos com parlamentares negros, e entre estes, aqueles que são assumidamente antirracistas, né? Então, só para a gente entender mais ou menos como que isso funciona. Então, eles são um veículo de jornalismo, né? E atuam como tal, inclusive fazem parcerias com vários veículos da chamada imprensa tradicional para fazer formação sobre formatos, narrativas, sobre até trabalhar melhor aqui nesse contexto de jornalismo político em Brasília. Tem gente que já, né, os veículos tradicionais já estão aqui há muito tempo, e esses novos independentes estão chegando agora, então eles têm muito a aprender, digamos, mas eles se veem como uma organização social também, que são quem tradicionalmente fazem advocacy aí no parlamento e em outras instituições, né? E esses dois veículos, sobretudo, eles têm notado também, e na fala deles isso é muito claro, tanto na fala dos entrevistados quanto ali nos produtos, eles se entendem como dando continuidade à história da imprensa negra no Brasil e da imprensa feminista no Brasil. Um deles fala: o movimento negro tem um histórico de produzir comunicação e dentro da comunicação fazer jornalismo preto, e a gente acha que a gente está, de alguma forma, atualizando isso agora no mundo digital, né? Então, ambas as iniciativas estão muito presentes nas redes sociais, né? Tem ali a linguagem ali perfeita, assim, digamos, para lidar com essas novas mídias. É isso, a gente teria muito mais a falar, mas o tempo é curto também, talvez no debate a gente pode aprofundar, e estou aí à disposição para conversar sobre a pesquisa também. Obrigada, um abraço aí. Obrigado, Sâmia, ficou também bem dentro do tempo, parabéns. Na sequência, nós vamos chamar a Isabela Rodrigues Forzani, que vai fazer uma apresentação com o tema Entre uma representação da mulher e uma mulher representante, como as deputadas federais performam sua representatividade nas redes sociais. Isabela, bem-vinda, fique à vontade. Obrigada, professor. Eu primeiro agradeço a oportunidade de estar aqui, a primeira apresentação acadêmica que eu faço na minha vida, então estou um pouco nervosa, mas vou tentar dar o meu melhor e espero que todo mundo consiga entender o que a gente está pesquisando. Quando eu digo a gente, porque a pesquisa é feita em duas mãos, eu e a minha orientadora, a pesquisa é de nós duas, a Cris é professora do mestrado, né, do CEFOR, e a gente fez essa pesquisa juntos. A minha linha de pesquisa é muito parecida com a dela, então acho que vão vir outros artigos aí, em sequência. Enfim, o objetivo principal dessa minha pesquisa é um pedacinho, como se fosse um pedacinho do que será a minha dissertação de mestrado. A minha ideia é entender como que as parlamentares da 56ª legislatura, que é a atual, performam sua própria representatividade em relação às mulheres e suas pautas históricas nas suas mídias sociais. É importante explicar aqui que o termo performar, quando eu uso ele, eu estou querendo abranger todas as áreas de atuação. Então, em discurso, em rede social, em votação, em proposituras, enfim. Nesse aspecto do atual pesquisa, vai estar focado nas redes sociais, mas a minha dissertação é mais ampla. Então, como eu comecei a considerar a questão da representatividade feminina, quando a gente pensa que a participação feminina nas esferas político-partidárias, ela é uma parte indissociável do processo histórico de reconhecimento dos direitos políticos das mulheres e da própria institucionalização do poder político. A sociedade ocidental, ela foi moldada a partir do momento em que você se separou o mundo entre o público e o privado. O mundo público ele foi voltado e deixado para homens, enquanto o mundo privado ele foi feito para as mulheres. Então, essa divisão é da Carol Pateman, e ela diz, nesse momento, que às mulheres foi dada uma cidadania restritiva. O que eu quero dizer com isso? Que a nossa representação minoritária, né, nós, no caso, mulheres, é um reflexo direto de uma sociedade em que
todos os espaços de tomada de decisão, as mulheres são minoritárias, não apenas dentro do parlamento. No mapa das mulheres na política de 2019 da ONU, o Brasil está no lugar 134 de 193 nações. Isso quer dizer que o Brasil está atrás de países como Etiópia, Iraque e Arábia Saudita, que são países que têm que o voto feminino foi permitido bem depois do Brasil. Isso quer dizer que se pegou o número de parlamentares do país, colocou proporcionalidade de mulheres e, né, fez esse ranqueamento. Então, a partir desse momento, eu olho, por exemplo, um país igual a Arábia Saudita, que está na frente do Brasil, e é um país que até, 4 anos atrás não permitia que as mulheres dirigissem sozinhas. Então, eu começo a questionar, realmente o mero número de mulheres dentro de um parlamento, né, ou dentro de outros espaços de decisão, ele já é suficiente para garantir que mulheres tenham acesso a direitos e que esses direitos eles sejam mantidos? É a partir disso que eu faço essa pergunta, né? Como o aumento numérico de mulheres nos espaços de tomada de decisão impacta nas conquistas e manutenção dos direitos das mulheres? O que eu quero dizer com isso em termos de ciência política, né? Como a representatividade descritiva, ou seja, aquela numérica, quantidade de mulheres dentro do parlamento, ela impacta na representatividade substantiva. O que quer dizer? Representantes mulheres que estão defendendo os interesses dos grupos aos quais elas pertencem, né? No caso, mulheres. Qual que é essa relação entre representatividade descritiva e substantiva? As pesquisas, né? Existem muitas pesquisas em relação a esse tema, essa correlação entre representatividade substantiva e representatividade descritiva. E já há um bom tempo. Algumas pessoas repudiam a ideia dessa representatividade meramente descritiva. Como se o ideal fosse que o parlamento fosse uma cópia miniaturizada da sociedade. Ou seja, se nós somos 50% da sociedade, nós mulheres, então teremos que ter 50% dentro do parlamento. Se os negros são 50%, então tem que ter 50% de negros, enfim. E aí você vai considerando todas as outras identidades, né? Seja homossexuais, cristãos, evangélicos, ateus, enfim. Todas as outras identidades. Se a ideia de um parlamento realmente representativo é essa, a Young já começa a falar que se você acha que isso é o ideal, a melhor forma de se fazer um parlamento não seria as eleições, mas sim um sorteio, já que só assim seria muito mais fiel. A Pitkin, ela também é contra esse tipo de representatividade e ela vai falar que esse tipo de representação, ela já não é nem mais uma representação, é só uma substituição. E que isso acaba com a ideia de partidos políticos e com a ideia de políticos profissionais, já que não seria mais um político que realmente trabalha com isso o mais indicado para estar ali dentro do parlamento. É importante também mencionar nesse aspecto que uma pessoa, né, um representante, ele é uma soma ele é uma pessoa, mas ele é uma soma de interesses e uma soma de papéis sociais. Ou seja, uma mulher parlamentar, ela não é só uma mulher. Ela pode ser uma mulher, ela pode ser feminista, ela pode ser negra, ela pode ser cristã, ela pode ser pró-vida, enfim, ela tem vários outros aspectos dessa mulher. Então, achar que o direito das mulheres está necessariamente... que uma mulher representante ela vai necessariamente assegurar o direito das mulheres é ignorar que essa mulher representa uma série de papéis sociais e diversos interesses. Então, por isso é importante também lembrar que, às vezes, considerando o aspecto do direito das mulheres, um parlamentar masculino ele pode ter maior atuação para assegurar e defender esses direitos que uma parlamentar do sexo feminino. Então, diante de toda essa questão que eu conversei, eu volto a perguntar como as atuais parlamentares brasileiras, considerando essa questão das teorias, né, do que é representatividade substantiva, descritiva, como elas fazem para fazer essa própria representação de mulheres e das pautas históricas do movimento feminista. Eu fui muito prejudicada com a regra eleitoral,
porque a minha pesquisa, ela praticamente pesquisa apenas redes sociais de parlamentares, então eu fiz isso aqui sem pegar nenhum nome de nenhuma parlamentar, mas para mostrar como essa questão dos papéis sociais, ela é diversa. Mesmo quando você tem a ideia de representar assuntos tipicamente femininos, né, de direitos feministas, até a forma de você expressar isso, ela pode ser bastante diferenciada. Então, vão ter mulheres feministas, vão ter mulheres cristãs, vão ter mães, vão ter guerreiras, vão ter antirracistas, enfim, cada mulher, ela performa o que ela entende por representar mulheres de uma forma muito diferente da outra. A metodologia da minha pesquisa foi o levantamento de dados de rede social. Nessa pesquisa atual, eu utilizei apenas o Instagram, porque é muito dado, não sei se dá para aparecer isso, mas é muito dado. Eu peguei apenas o mês de março do ano de 2022, é o atual. Eu usei o mês de março por motivos óbvios, né? É o mês da mulher, então é o mês que mais se fala desse assunto. E eu usei todas as redes sociais de todas as parlamentares que eram parlamentares do ano em março de 2022. Não considerei os outros anos, enfim. Basicamente isso. Eu peguei todos os assuntos relacionados às mulheres ou às pautas tipicamente do movimento feminista. Enfim, em síntese, o que eu pude perceber que dentro dos partidos de esquerda, as parlamentares mulheres, elas evocam para si a todo tempo o título, né, de feministas, elas chamam para si, elas se autodenominam representantes de mulheres o tempo todo. Durante o mês de março, a quantidade de postagens, vídeos, enfim, elas são muitos, em grande volume. É realmente muito complicado ter acesso a tudo, porque tem muitos vídeos, muitas falas. Então, é muita coisa. Então, elas evocam, elas usam toda a simbologia relacionada ao feminismo, até o linguajar tipo de feminismo, enfim, elas são bem atuantes nesse aspecto. Dentro das parlamentares de direita, a postura ela já é um pouco diferente. As parlamentares de direita têm vários tipos. Tem desde as parlamentares, né, que elas sequer mencionam exatamente o tema mulher. Durante o mês de março, né, não tiveram nem aquele padrão, a publicação padrão de parabéns mulher no dia de março. Algumas tiveram basicamente só isso. Algumas outras, elas discordam, inclusive, desse tipo de pauta, né, de que elas não se entendem enquanto representantes das mulheres, né, dentro do parlamento. O que mais me impressionou, existem mulheres parlamentares de direita que, ao contrário, elas pegam para si e consideram, de fato, que são representantes de mulheres, que têm as pautas voltadas para mulheres, inúmeras postagens referenciando mulheres. Elas usam todo o linguajar feminista, assim, né, dentro do que a gente entende, dentro das redes sociais, as expressões, usam, inclusive, os símbolos feministas, cores feministas, né, o roxo sempre muito presente. Mas elas jamais, não houve uma menção sequer ao feminismo, ou elas, em hipótese nenhuma, se reivindicaram feministas, né? Há um distanciamento do feminismo, do que elas entendem como feminismo ou como feministas, né? O feminismo e feminista é algo bem típico de parlamentares já de esquerda. Então, por fim, o que basicamente a gente conseguiu concluir é que, por mais que as mulheres, elas existir parlamentares mulheres não faz com que automaticamente o direito das mulheres ele esteja assegurado. É impossível se falar que pautas feministas e as questões das mulheres vão aparecer no parlamento sem que exista representantes mulheres, né? Então, não se quis com esse artigo diminuir a importância da questão da mulher, mas mostrar que as coisas não são tão automáticas como se faz crer, às vezes, em algumas medidas, como, por exemplo, a política de cotas, enfim. Basicamente,
Isso que a gente concluiu, e esse foi o nosso artigo. Obrigado, Isabela. Estamos indo bem, estamos todos dentro do tempo, com certeza vamos ter um tempo bom para o debate no final. Vamos para a nossa sequência. A Isabel Odete Valente Machado vai falar conosco sobre iniciativas institucionais de combate à desinformação no Parlamento Federal Brasileiro, os serviços de checagem Comprove e Verifica da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Isabel, bem-vinda, fique à vontade. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer o CEFOR pela oportunidade e cumprimentar pela iniciativa, saudar todos os que estão aqui nessa roda de conversa e todos que nos assistem, e agradecer as nossas intérpretes de Libras, tão importantes, né? Eu sou jornalista e trabalho na Câmara dos Deputados desde 2006, já trabalhei em gabinete, atualmente estou lotado na Secretaria da Mulher, e o meu tema são as iniciativas da Câmara e do Senado no combate à desinformação, com orientação do professor Dr. Antônio Teixeira de Barros. Por que eu escolhi esse tema? Eu estava no Senado e acompanhei um tempo a CPMI das fake news, e naquela época já começou a haver um movimento na Câmara, foi o primeiro órgão a implantar um serviço de checagem. E o que acontece? Só para dar um pouco do contexto, né? Mentiras, calúnias, difamação, formas de tirar a fama das pessoas ou deturpar a imagem das pessoas sempre existiu, mas com a internet esse fenômeno se popularizou e acabou sendo denominado de fake news, que é um conceito amplo e que eu até discordo, porque eu acho que se é notícia não pode ser fake, né? Notícia é uma coisa que pressupõe fato, pressupõe apuração, pressupõe verdade. Mas o fenômeno das chamadas fake news sempre existiu, mas com este nome ele passou a ter mais uso com as eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2016. Vários autores contextualizam isso. Alguns autores apontam que um pouco antes, 2015, 2014, já havia um embrião desse fenômeno, e se isso tem um impacto tão grande na política e na mídia e nas conversas das pessoas e nas redes sociais, como isso impactaria o parlamento, né? Daí a minha ideia de verificar, através dos canais Comprova, da Câmara dos Deputados, e o Verifica, do Senado Federal, que são iniciativas pioneiras de checagem de informação sobre o parlamento, verificar como isso se deu institucionalmente, né, como que isso foi implementado e como isso reverbera no combate à desinformação junto à sociedade, né? Eu trouxe um videozinho aqui, mas eu acho que eu não sei se o link parece que não vai funcionar, vou passar para outro, que um professor Gomes, da Bahia, na CPMI das fake news, ele chegou a dizer que as fake news são um fenômeno absolutamente digital. Por quê? Porque eles assim se caracterizaram e assim ganharam força com as redes sociais, né? Antes você podia ter mentiras e difamação, calúnias, informações erradas, mas a coisa era muito mais dispersa nos meios de comunicação. Agora, com a internet e com as redes sociais, isso ganhou uma proliferação absurda. Tanto que, em 2017, o Collins Dictionary classificou a expressão fake news como a palavra do ano, porque de 2016 para 2017, o seu uso cresceu 365%. Né? Além da eleição presidencial dos Estados Unidos, houve alguns momentos históricos da economia e da política que ocasionaram uma proliferação maior de fake news, e isso a gente vai perpassar na pesquisa do ponto de vista das consultas bibliográficas, dos referenciais teóricos, né? Foi o processo de Brexit do Reino Unido, né, em 2016, que durou até 2020. As eleições presidenciais brasileiras de 2018 também já sofreram esse impacto das fake news. E naquele ano de 2018 também
houve a divulgação do escândalo de vazamento de dados de mais de 87 milhões de usuários do Facebook para a empresa Cambridge Analytica. Então, tudo isso formou um arcabouço que, desde então, um pouco antes, mas com mais ênfase a partir de 2014, 15, 16 para cá, amplificaram os estudos sobre o fenômeno das fake news, né? Que outros autores, como o d'Ancona, que é um que eu estou utilizando na bibliografia, se refere como um fenômeno principalmente digital. São vários, né, pesquisadores que falam isso. Atrelado à questão política, mas não só, né, porque o universo das artes, da cultura, dos influencers também está repleto de casos de fake news, mas na política isso se reverbera de uma forma muito intensa, porque tem a questão por trás disso do descrédito da sociedade nas instituições, né? Então, a nossa pesquisa ela vai ter como objetivo verificar e analisar como foi a implantação dos serviços de checagem de informação na Câmara e no Senado. Sob a orientação do professor Barros, eu estou começando a levantar e analisar quantitativamente e qualitativamente que tipo de informação foi solicitada a checagem na Câmara e no Senado pelos usuários, né, para verificar os selos de checagem, abordagem de checagem, devolutiva para a sociedade, e também pretendo, numa segunda etapa da pesquisa, porque ela ainda está em fase inicial, consultar as assembleias legislativas dos estados e a Câmara Legislativa do Distrito Federal para ver se há algum embrião de projeto, de canal, de serviço similar sendo desenvolvido nos estados, né? Eu peguei essa frase desses autores porque ela condiz bem com o objeto do nosso trabalho, né? As fake news são um fenômeno que permeia toda a sociedade e influenciam comportamentos. Portanto, demandam diferentes tipos de enfrentamento. A legislação é um deles, os mecanismos de checagem, que é o nosso objeto de estudo, o desenvolvimento de critérios de determinação da veracidade das informações. E esses autores vão além, eles falam que a gente tem que também procurar ver o viés do cidadão, que não é um foco assim prioritário da minha pesquisa, mas que vai perpassar também, que é a questão de você formar cidadãos através desses canais para terem uma melhor noção de como pesquisarem e como combater a desinformação, né? Rapidamente, a metodologia vai incluir, além dos estudos bibliográficos, a quantificação e análise qualitativa das informações checadas, entrevistas com os gestores e precursores das iniciativas na Câmara e do Senado e pesquisa junto às assembleias estaduais, né? O paralelo entre as fake news e os serviços de checagem vai tomar como base o contexto do surgimento das agências de checagem no Brasil e no mundo. Nós temos algumas datas que são um pouco contraditórias, quer dizer, desde 2002 já há registros de serviços de checagem no Brasil, mas como agência especializada, a Lupa foi a primeira a se registrar em 2015, e lembrando que, do ponto de vista internacional, para se caracterizar como agência de checagem, esses veículos eles têm que estar credenciados ao International Fact Checking. Institucionalmente, nós fizemos já um primeiro levantamento, o primeiro registro de embrião de serviço de checagem foi em 2018, com uma ação do Ministério da Saúde, que previu combater fake news naquela época específica sobre vacinação infantil. Mas outros órgãos, como o Conselho Nacional de Justiça, Tribunal Superior Federal, o próprio STF, Supremo Tribunal Federal, desde 2018, 2019, desenvolvem atividades, ações, palestras, seminários, pesquisas e já constituíram em seus sítios, né, eletrônicos canais específicos de combate à desinformação, assim como a Câmara e o Senado, né? O slide deu uma deslocada aqui, mas nós temos uma reprodução da página do Comprove, que é o canal de comprovação de notícias a respeito da Câmara dos Deputados, né, onde o cidadão tem a informação de como encaminhar a sua dúvida e a equipe checa, e a partir disso há 3 formas de categorização, se a notícia é falsa, imprecisa ou fato, né, no caso verdadeira. Lembrando que o canal foi criado em setembro de 2019, tá? Num primeiro levantamento,
de 2019 até agosto deste ano, foram publicadas 89 checagens, das quais mais de 57% do que os cidadãos e cidadãs encaminharam para a checagem eram informações falsas. Daí a gente vê aí, por esse pequeno retrato, a importância desse serviço, né? A semana passada, o canal completou 3 anos de funcionamento, e a Agência Câmara, inclusive, divulgou um balanço de que 4.466 informações chegaram ao Comprove para serem verificadas, mas, é claro, há um critério de checagem. Por exemplo, se o cidadão fizer uma pergunta sobre uma questão pessoal de um deputado, isso não vai ser respondido. O serviço se caracteriza por checagem de informações específicas do Poder Legislativo e do processo legislativo. Então, dessas mais de 4.000, 177 estavam dentro dos critérios e foram classificadas, e a maior parte delas referentes a projetos e processos legislativos, inclusive sobre a Covid. Claro que, como a pesquisa está em fase inicial, a minha ideia, ao longo do trabalho, vai ser aprofundar esses dados, inclusive com entrevistas com os gestores. Só a título de exemplo, as 2 checagens mais visitadas do Comprove da Câmara dos Deputados, uma teve mais de 40 mil visitas, a notícia comprovando que a matéria era falsa, se referia à aposentadoria de deputados a partir de 1 ano de mandato, e a outra, que também foi muito acessada, era uma informação falsa, que foi checada e desmentida pelo Comprove, que teve mais de 22 mil visualizações e se referia a uma possível proposta de reforma do Congresso Nacional. Por sua vez, no Senado, nós temos o Verifica Fato ou Fake, que é o canal de checagem de informações a respeito do Senado Federal. Ele foi implantado em 2020, mas o site já tem algumas informações que são registradas desde 2019, quando ocorreram as primeiras ações de checagem de informação no Senado, que vieram a ser o embrião do Verifica. No Senado, o selo de classificação é fato, quando a informação que chega para checar é verdadeira, fake, quando é falsa, e impreciso, quando há vieses contraditórios na consulta feita pelo cidadão, né? No período de 2019, que eu considerei que foram as primeiras publicações, até agosto deste ano, foram 24 publicações checadas e divulgadas, das quais metade falsas. Então, só por esses 2 extratos da Câmara, do Comprove da Câmara e do Verifica do Senado, a gente já verifica que o número de informações que chegam para serem checadas e são desmentidas ou confirmadas mostra a importância desse serviço para a sociedade, porque a maior parte das informações checadas realmente necessitava de uma comprovação de um desmentido, porque eram informações falsas ou incorretas, né? Os próximos passos da pesquisa vão ser as entrevistas, a especificação dos critérios de checagem de um e de outro canal, o detalhamento das formas de recebimento, o mapeamento dos critérios de classificação, que são os chamados selos, né? A mensuração quantitativa e qualitativa dos temas tratados, né? E pretendo investigar também as devolutivas disso às pessoas que consultam, se é só via publicação no site, ou se há algum retorno através dos canais por onde os cidadãos e as cidadãs encaminharam os seus questionamentos, né? Por fim, me perdoem aí esse deslize aí no slide, né? O que a gente percebe, assim, numa primeira análise da amostra e do referencial teórico estudado, é que é muito importante a análise desses canais como política institucional que o Poder Legislativo desenvolve, né, na área de comunicação pública, e também perpassando, embora não seja o objeto do meu estudo, a área de educação legislativa, mostrando que os canais de checagem de informação implantados na Câmara podem contribuir tanto para o combate à desinformação como para a formação do cidadão e da cidadã em relação a onde checar informações corretas sobre os processos legislativos e sobre o poder legislativo, né? Embora pareça que o número de publicações feitas até o momento seja pequeno, percebe-se numa primeira amostra que o volume de informações que chegam, que são solicitadas à Câmara e ao Senado
para checagem é um volume muito grande. Em algum momento da pesquisa, eu vou procurar, inclusive, aprofundar isso, né? Se é uma questão de divulgação dos canais, para que as pessoas utilizem e encaminhem de forma mais correta as checagens, e evidenciar que eles oferecem, esses dois canais oferecem ampla possibilidade da população acessar canais confiáveis para checar as informações sobre o Parlamento brasileiro. Muito obrigada, e depois estaria à disposição para perguntas e debates. Obrigada. Obrigado, Isabel. E, na sequência, nós vamos à comunicação que será feita pela Elizabeth Veloso sobre representações nos discursos no Parlamento sobre as Big Tech no debate da proteção de dados pessoais no Brasil. Bem-vinda, Elizabeth, fique à vontade. Acho que você não ligou seu áudio, Elizabeth. Exatamente. Bem, muito obrigada, André. Muito obrigada a todos por essa oportunidade. Quero parabenizar aqui com ênfase o CEFOR por esse evento magnífico, né? Uma escola de governo, uma escola legislativa. Oxalá a gente consiga levar esse evento e essa participação e essas aulas, enfim, essa discussão para toda a sociedade brasileira e não apenas para os servidores do Legislativo. É realmente impressionante a quantidade de eventos, a quantidade de pesquisas, de debates, e eu estou aqui oferecendo a minha contribuição. Queria me apresentar primeiramente. Eu sou Elizabeth, eu faço parte da área de comunicação da consultoria legislativa, onde eu estou neste momento, da Câmara dos Deputados, e nós prestamos o assessoramento para todos os parlamentares no que diz respeito à comunicação, radiodifusão, informática. E essa perspectiva, como disse uma colega que me precedeu, inclusive parabenizando também todas as brilhantes apresentações que nós tivemos já nessa tarde, realmente impressionante o trabalho que está sendo feito, inclusive no que diz respeito à internet, jornalismo, fake news, a centralidade da vida hoje que a gente vive. E justamente na consultoria legislativa a gente lida com essas demandas, ou seja, tudo que está sendo discutido e todos os desafios que a gente tem hoje de lidar com essa nova sociedade vem para a consultoria na forma de propostas, de debate, na forma de legislação, muitos marcos já aprovados com uma participação, inclusive, muito ativa da própria consultoria, o Marco Civil da Internet, a lei da proteção de dados, que, no caso, é o tema da minha pesquisa, a gente tem agora a discussão da lei da transparência, enfim, a gente busca esse protagonismo. Voltando agora, então, entrando exatamente para o meu tema, a gente vai falar aqui agora da minha tese de doutorado. Eu estou finalizando esse trabalho e o objetivo foi discutir as representações nos discursos no parlamento brasileiro especificamente, sobre as Big Techs. O que eu chamo de Big Techs? Eu chamo as GAFAMs, são as plataformas digitais que hoje ocupam uma posição de concentração de mercado, de centralidade no mercado de internet, basicamente o mercado de busca, o mercado de redes sociais, né, e o mercado também de prestação de serviços, Google, Facebook, Amazon, a Apple. Então a gente tem essas grandes empresas. E como essas empresas são representadas na fala dos deputados no discurso da Lei de Proteção de Dados no Brasil, né? Eu gostaria, antes de tudo, de entrar na pesquisa e no detalhamento e um pouquinho nas conclusões. É claro que a gente não vai poder antecipar tudo, que a gente está em fechamento. Qual é o pano de fundo dessa pesquisa, como é que ela nasceu? Justamente da gente ter uma internet que, em pouco mais de 20 anos, uma internet tão jovem, nasceu com uma promessa de uma mídia verdadeiramente democrática, verdadeiramente de muitas vozes, de muitas audiências, rompendo um pouquinho aquele canal unidirecional que a gente tinha representado pela rádio e televisão, né, pela imprensa, e a internet surgiu com essa promessa da gente realmente dar voz a quem não tinha voz. E em muito pouco tempo a gente acabou vendo uma concentração, uma mutação muito rápida desse mercado, e essa internet partir de uma era de blogs, de uma comunicação, de uma busca de uma informação, de uma grande biblioteca mundial, de uma comunicação verdadeiramente global, para o quê? Para uma comunicação comercial, para uma internet que oferece um conteúdo que é todo patrocinado, que é todo enviesado por
sistemas informáticos, por algoritmos que devolvem para a gente aquilo que a gente busca em termos de informação para consumo, informação comercial, informação para o entretenimento, como colocou a nossa colega, enfim, e perdendo um pouquinho a perspectiva de que eu posso ter o meu blog, eu posso ter o meu canal, eu posso ter a minha campanha, eu posso promover uma mobilização, eu posso, inclusive, talvez, enfim, fazer uma grande campanha contra o governo, posso promover um voto, promover uma eleição. E aí, no centro dessa concentração, que acabou se manifestando não apenas, né, nesse caráter mais comercial da internet, como numa concentração muito grande da audiência e numa dominação muito grande de mercado. Por poucas plataformas, a gente sabe que o Google hoje tem mais de 90% do mercado de busca. O Facebook, o WhatsApp são absolutamente dominantes no mercado de rede social no Brasil e também em muitos países do mundo. E aí a gente veio com essa discussão de como regular essas plataformas. A minha inquietação como consultora legislativa, como partícipes desse processo no legislativo, era justamente discutir como que essa assimetria informacional, uma vez que basicamente essas plataformas, a internet hoje, funciona a partir de um modelo de extração, um modelo de alimentação massivo de dados, né, que é fornecido a partir de vídeos do YouTube, a partir de redes sociais, de todas as plataformas que a gente vê, e são poucas, a gente pode contar no dedo as plataformas que realmente hoje atraem a atenção de todos esses bilhões de usuários no Brasil e no mundo, né? E como que esses dados que a gente está colocando a cada segundo, a cada minuto, num ritmo absolutamente frenético, estão sendo usados de uma maneira hermética e não muito debatida por empresas, em primeiro lugar, globais, multinacionais, que não estão submetidas às leis brasileiras, que sequer pagam todos os impostos que a sua mídia, que uma mídia, digamos assim, convencional paga, e que lida com informação de jornalismo, lida com fake news, que lida com todo tipo de informação, de conteúdo audiovisual, conteúdo multissetorial, sem que a gente saiba exatamente como essas informações estão sendo tratadas. E, com essa finalidade, a gente acaba chegando, né, nesse pano de fundo da internet que eu estou tentando traçar muito rapidamente, a uma situação em que a gente vê um uso, uma manipulação e uma mercantilização dos dados pessoais, e esse não é um fenômeno exclusivamente brasileiro. Para quê? Para que esses dados sejam alimentados, né, por um sistema de inteligência artificial que está devolvendo para a gente o que a academia tem colocado de uma maneira muito clara como uma sociedade vigiada. Vamos ver um pouquinho o que é isso, né? A sociedade vigiada, voltando um pouquinho mais para o contexto, essa sociedade vigiada é justamente o fato de que tudo que a gente faz na internet está sendo perfilizado, está sendo monitorado, está sendo processado. E não apenas, como falou o colega, são criados perfis falsos por Cambridge Analytica para que haja vazamento de dados, para que esses dados sejam vendidos para uma plataforma e isso possa influenciar, seja a eleição do Trump, seja a decisão da Inglaterra de sair do bloco europeu, que foi o Brexit. Então, são decisões que são tomadas em nível absolutamente global, numa escala mundial, e que a gente vê que plataformas, né, estão, às vezes, influenciando e tendo mais poder do que muitos governos, até mesmo na formação de opinião, até mesmo no comportamento, como a gente já ouviu nessa sessão. Então, fechando esse ciclo, o meu interesse acadêmico partiu, então, de discutir como que a gente pega esse poder econômico que é manifesto, né, numa receita cada vez maior dessas plataformas. Na verdade, a gente viu uma guinada na economia mundial, em que os bancos que, historicamente, ou as grandes multinacionais como Coca-Cola, que foram sempre as empresas que mais lucraram, foram sempre as empresas que tinham, enfim, o maior faturamento, as maiores empresas do mundo, e elas foram simplesmente substituídas por empresas como Google, como Apple, como Facebook, que estão hoje no topo das listas das empresas não apenas mais poderosas, né, pelo nível de informação que elas detêm e que elas armazenam e processam, como as empresas mais ricas do mundo, né? Então, realmente, muitas delas têm um PIB maior do que muitos países, a gente sabe disso.
E, a partir daí, a gente colocou um modelo de uma sociedade vigiada. Por exemplo, o uso da inteligência artificial para reconhecer uma pessoa na rua, e essa pessoa pode ser confundida por um bandido sem ser, ou simplesmente quando eu pesquiso uma pousada ou uma passagem aérea e a internet me inunda com uma série de informações, se eu quero me hospedar num hotel tal, ou se eu quero fazer tal passeio, ou se eu quero... E isso nós consideramos que somos da comunicação, que é invasivo, que é uma invasão de privacidade. Por quê? Porque na Constituição brasileira está dizendo que o cidadão brasileiro tem direito à sua vida privada, à sua intimidade, à sua privacidade, e isso está dentro de um campo que a gente fala da dignidade humana. Então, se eu, mesmo sem saber o que está sendo feito, eu estou recebendo uma série de informações partindo do princípio que eu penso dessa forma, ou que eu ajo dessa forma, ou que o meu orçamento corresponde a este ou aquele, a gente vê que realmente a gente vive num outro modelo de sociedade. Então, vindo um pouquinho já para o meu debate, né, eu quis justamente tentar fazer essa transposição de como que a gente discute esse poderio todo, em todas as camadas e em todos os níveis, para o parlamento. Porque a gente vive aqui um parlamento em que, é claro que todos os setores estão representados, todos os setores estão abertos. E todos os setores vêm aqui para defender os seus interesses de uma maneira legítima, aberta, transparente, inclusive os interesses privados, os interesses particulares, os interesses das empresas, né? Então, estão todos, a economia está representada, a sociedade está representada, o governo está representado no parlamento brasileiro. Mas como que essas empresas que têm tanto poder fazem valer os seus direitos? Eu fui buscar, então, no debate da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, quais eram os sinais, os indícios, né? Como é que vinha como é que vem o lobby dessas empresas dentro do parlamento? Então, eu decidi, a partir de um determinado momento, de um volume tão imenso de informação, filtrar essa pesquisa nos discursos parlamentares, né? E, a partir daí, eu consegui o apoio do SED, do departamento e também do DETAC, que lida com os discursos, e dessas plataformas maravilhosas que a gente tem aí no portal da Câmara, são todas informações absolutamente públicas. Eu tive acesso a uma base de 600 discursos sobre a Lei de Proteção de Dados. Essa base foi filtrada a partir de palavras-chave muito importantes, que refletem essa dicotomia, essa discussão que eu propus na pesquisa sobre o interesse público e o interesse privado, sobre uma sociedade vigiada ou valores democráticos, né? Sobre os valores da comunicação de pluralidade, ou sobre o googlecentrismo, ou plataformização, ou a política do medo, enfim, essa série de questões que são discutidas, ou o próprio fake news, né? A informação verdade, a informação jornalística, crível, imparcial, ou fake news, a desinformação, o desserviço prestado à sociedade brasileira. E nessa discussão, então, eu fui buscar nos discursos, porque os discursos, né, conforme a própria teoria, a academia, eles expressam valores, né? E esses valores, eles representam também, né, a nova ordem econômica. E a nova ordem econômica, de certa forma, ela efetivamente, de uma maneira clara, ela reforça os desafios éticos do gap digital. Não estou falando apenas do gap de acesso a um conteúdo que seja verossímil, de transparência, de privacidade. Eu estou falando também aqui de exclusão de acesso à conectividade da internet, né? Exclusão de acesso ao direito de eu ter um blog, e não apenas navegar por uma timeline de uma rede social, porque existe um acordo comercial entre uma operadora de telecomunicações e uma plataforma de poder, e eu achar que Facebook, a timeline do Facebook é a internet, porque também não é. Mas essa é uma discussão que eu não vou entrar aqui, obviamente. E aí, para isso, eu fui buscar 3 vieses, 3 bases de enquadramento teórico na pesquisa. Um enquadramento que é absolutamente fundamental nessa pesquisa é o enquadramento da tecnologia, que, não por coincidência, obviamente, está muito presente nos discursos sobre a LGPD no Brasil, que é um discurso que é bem recente esse debate, né? Que é a visão crítica da tecnologia, ou seja, a gente vê muito na fala do mercado, na fala nos seminários e na fala no parlamento, que, claro, também é uma fala que reproduz, né, toda a miríade de debates de cores desse assunto, um discurso de que a tecnologia impera,
A tecnologia, ela é uma força motriz. A tecnologia é determinista. Ela é inexorável. E são vários os artigos científicos que a gente vê. E quando a gente vai para a literatura, quando a gente vai para a academia, quando a gente realmente avalia o que está sendo analisado de um ponto de vista de reflexão, de dar um pé atrás, de ser um observador atento dos fatos dos quais nós estamos imersos, quer dizer, uma dificuldade ainda maior de ter esse distanciamento que o pesquisador, o acadêmico precisa ter, a gente verifica que isso, na verdade, é uma construção, né, que serve a que interesses? Aí é uma discussão mais profunda, mas os interesses estão também, inclusive, né, expostos quando a gente fala que, olha, gente, a internet que está aí é o que há, e é muito melhor do que era antes, e vai ficar muito melhor. Então, você está tendo benefícios por essa internet. Não cabe a gente discutir se existe algum nível de intervenção que o Estado ou que a própria sociedade pode ter, porque era muito melhor do que já existia antes. Esse caráter de dominação, inclusive no próprio fluxo da informação, que é um fluxo que a gente chama de centro-norte para o Brasil, por exemplo, o conteúdo que existe em língua portuguesa na internet é mínimo, né? O nível de filtragem que o próprio Google ou o Facebook conseguem fazer do conteúdo de desinformação no Brasil é mínimo. Por quê? Porque nós não estamos no eixo central da informação no Brasil, né? No mundo. Nós não estamos. Acho que a gente está chegando quase ao fim, né, André? Eu vou correr aqui um pouquinho. A questão da teoria social também, a gente discutir quais são os interesses da sociedade. Quando a gente vê uma internet, André, que é basicamente uma acumulação capitalista, em que o lucro está no eixo, em que a lógica é vamos fazer engajamento com desinformação, porque o engajamento viraliza, dá mais like, dá mais lucro, e eu consigo vender esse conteúdo melhor para o meu assinante, para o meu para a minha publicidade. E o capitalismo de vigilância, né? Porque se a gente vê que a publicidade é tão invasiva, o que os estados, o que os governos, o que as plataformas não estão fazendo quando elas usam o dado da internet para segmentar o emprego, para avaliar o seu ranking social, para avaliar o seu comportamento, para ver como você se comporta, o que você navega, o que você faz na rede, de quem você fala mais, para fazer uma perseguição política a nós, servidores públicos, que estamos tão submetidos a isso. Finalizando aqui, eu vou pular um pouquinho, então, porque o André já me deu aqui o meu cartãozinho amarelo, né? O método de investigação foi documental, né? Eu selecionei esse discurso sobre a proteção de dados, né? Palavras-chave, eu já falei um pouquinho de precarização, e finalizando é isso, né? Eu acho que o discurso, ele traz uma gama de significados, né? E ele mostra o que também já foi falado aqui, que eu acho que é um conceito super importante, de desvelar, né? De revelar o que às vezes está na nossa cara, na nossa frente, na internet, mas não é tão óbvio assim, pela assimetria de informação, de poder, de fluxo que a gente tem. Portanto, essa é a contribuição que eu pretendo dar em breve, né? A gente expor os diferentes valores, diferentes opiniões e dar uma contribuição modesta, que eu considero, mas cada grão de areia nesse oceano que a gente verifica é extremamente importante para a gente discutir. Sem a chamada do Estado e sem a participação da sociedade, sem debates deste tipo, a gente não vai conseguir fazer o resgate. A internet comercial, ela pode existir, mas a rede que a gente quer não é uma rede comercial, é uma rede cidadã. Muito obrigada, inclusive pela tolerância aqui nos minutinhos a mais. Obrigado, Elizabeth. Você que está nos assistindo, essa é a 12ª jornada de pesquisa e extensão do programa de pós-graduação do CEFOR. É um prazer ter você conosco. Se você quiser direcionar perguntas, nós temos um tempinho bom para as perguntas, 30 minutos, né? Você pode fazê-lo pelo QR Code que aparece no canto inferior da sua tela. Ainda não chegou nenhuma pergunta aqui, então, para iniciarmos a rodada, eu vou fazer uma pergunta para cada uma, já vou fazer todas de uma vez, que aí vocês vão pensando, né? Só para iniciar esse bate-bola, mas vou fazer na ordem reversa, começando então pela Elizabeth. Elizabeth, assim, nós temos aí, né, entrando e saindo da pauta o projeto de regulamentação do lobby, que é um projeto que foca muito
nas questões procedimentais de identificação dos agentes, o que pode ou não pode fazer, mas é um projeto que não trata dessa questão do poder econômico das empresas e da distorção que isso significa. Até o Acemoglu e Robson, seu último livro, ressaltam muito isso, que esse poder das empresas não é tratado, né? Ele é uma distorção do processo democrático. Aí eu gostaria de saber o que você pensa sobre isso. Para a Isabel, eu perguntaria, Isabel, se os sistemas de checagem estão, de fato, checando a sua eficiência no sentido de as pessoas estão mudando a sua opinião, porque assim, algumas pesquisas cognitivas mostram que nesse ambiente de polarização, as pessoas acreditam em cada coisa, assim, que Michael Jackson e Elvis estão vivos, e assim, será que o checagem está adiantando? Para Isabela Rodrigues, te perguntaria assim, colocar uma cota para o parlamento seria uma boa solução? Um assunto também que entra e sai, as próprias mulheres ficam em dúvida, né? Se seria uma solução, um caminho, né? Para a Sâmia, assim, as agências elas estão trabalhando com infotainment. Aí eu me juntei a sua questão com a questão que foi apresentada pela Ana Maruza, né? As agências trabalham também com infotainment e conseguem realmente fazer agenda setting, né? E Ana Maruza a esfera pública tradicional, né, de Habermas, lá na racionalidade pura, ela não deu conta de evitar a tragédia do nazismo, né, fascismo, no século XX. Essa nova esfera pública hipermediatizada, com infotainment, com meme, com tudo isso, será que ela vai dar conta de ser um pouco melhor do que foi o século XX? Então, vamos fazer na sequência reversa, e só para começar esse bate-bola, então, a Elizabeth que começaria respondendo. Bom, André, muito obrigada pela pergunta. Eu vou tentar responder de uma maneira bastante objetiva. É claro que a tese passa, sim, pela discussão do lobby, né? É claro que existem vários estudos no parlamento, inclusive muitos deles feitos no âmbito dos mestrados e dos doutorados do CEFOR. São estudos interessantíssimos e mostram cabalmente, com dados, com estatísticas. Posso citar aqui Santos, Marcuse, que realmente a indústria, o mercado, enfim, o poder econômico, muitas vezes ele tem, sim, não privilégios, mas ele consegue ter mais êxito, uma taxa de sucesso maior, né, na regulação das matérias do seu interesse, no acompanhamento dos processos, dos projetos de lei aqui no Congresso, enfim, uma influência maior, não talvez por um acesso, mas, sim, talvez simplesmente pela ausência de lei, que realmente é uma lacuna muito grande, né? Foi uma das razões, inclusive, de eu ter afunilado o trabalho para o discurso. Eu queria muito ter analisado as agendas, ter visto que tipo de lobby é feito, que tipo de jantar, de viagem, de patrocínio, enfim, presentes que são dados para tentar influenciar os parlamentares. Isso não é só no Brasil, a gente sabe que essas práticas existem no mundo inteiro. E não logrei, por quê? Porque a gente não tem justamente uma legislação do lobby. Essa legislação do lobby precisa existir, né? Ela já está muito tardia, ela precisa levar em consideração a questão do poder econômico, não apenas como uma questão regulatória, mas como uma questão de direito concorrencial, como uma questão afeta não apenas ao poder legislativo, mas também ao CAD, porque é tão grande, é numa escala tão monstruosa, né? E as práticas comerciais que essas plataformas também exercem na internet são tão consolidadas já, que não basta uma legislação para mudar isso. É preciso que haja, de fato, né, um interesse dos governos de romper a estrutura, né, um modelo de internet, um modelo de negócios que é feito em crescer cada vez mais, consumir, consolidar, fazer aquisições, minar o meu competidor, e isso é extremamente prejudicial para a tecnologia, para a inovação, para a democracia, para o futuro da internet. Então, eu acho que eu respondendo a sua pergunta, sim, é muito importante que a gente lide com o lobby de uma maneira absolutamente transparente, o que também nós não temos, porque isso vai deixar muito claro, sim, que os interesses estão expostos e quem são os interesses de quem pode mais e quem pode menos. E aí, o parlamento, diante dessa informação, dessa hipossuficiência, como se faz na legislação do consumidor, a gente vai conseguir reequilibrar essas forças. É possível reequilibrar e a Câmara é o lugar correto para isso. Obrigado, Elizabeth. Isabel?
Obrigada pela pergunta, André, e muito pertinente. Assim, no meu projeto de pesquisa, eu não foquei na questão de consulta ao público. Isso pressuporia uma base de dados maior, que eu não tinha, pelo menos naquele momento, uma visão de se eu conseguiria acesso. De qualquer forma, é muito pertinente o que você colocou, porque se os sistemas foram desenvolvidos, é porque se sentiu uma necessidade de combater informações erradas a respeito da Câmara e do Senado. Se houve um investimento de tecnologia, de recursos humanos e de mecanismos de checagem, no item de devolutiva, que é onde eu vou verificar junto aos canais de checagem da Câmara e do Senado, comprove ou verifica, como se dá esse retorno ao público que faz a consulta, vou incluir aí mais uma pergunta a partir da sua indagação, se nessa devolutiva há algum mecanismo de avaliação ou de checagem dos órgãos de checagem sobre se a resposta que foi dada, vamos dizer assim, convenceu o cidadão que fez a consulta, ou esclareceu, ou mudou sua opinião. É bem interessante, porque eu acho que na devolutiva a gente consegue, não sei se a gente consegue mensurar, mas pelo menos indagar, questionar aos canais se isso vem sendo feito, ou se há uma perspectiva, um planejamento de se fazer uma pesquisa de opinião a esse respeito. Interessante, obrigado. Isabela? Então, a pergunta que você me fez, ela é muito capciosa. Primeiro que cotas não é um modelo de cotas, né? Existem, sei lá, eventualmente até uma centena de modelos de cotas. Cotas com listas fechadas, lista aberta, com modelo da Argentina, que é 2 de um sexo, tem que necessariamente ser um terceiro de outro. Enfim, cada país tem uma forma de cotas diferentes. O Brasil é um caso típico de cotas que é relativamente pouco eficiente, né? A gente tem a política de cotas há 25 anos e a nossa representatividade feminina hoje na Câmara ainda é de 15%. Isso porque na legislatura atual, na 56ª, houve um aumento de 50% em relação ao anterior. Quer dizer que até há 3, 4 anos atrás, a gente tinha 8% de mulheres no parlamento, depois de 20 anos de política de cotas, né? É uma série de situações que fazem as cotas brasileiras elas não serem exatamente as mais eficientes do mundo. Um deles é o sistema de lista aberta de cotas, e também, antes disso, a questão do financiamento do fundo eleitoral, na verdade, que não precisava necessariamente ir a mesma porcentagem para as mulheres. Então, se a gente precisava de ter X% de quantidade de candidatura feminina, e eu falo X porque já variou de acordo com o tempo, não necessariamente o financiamento tinha que ser esse mesmo. Então, era possível ter uma candidatura masculina que recebesse 10x a mais do que uma candidatura feminina. Então, acho que todos esses aspectos têm que ser levados em consideração quando você fala de política de cotas. O que eu vejo na academia, dentro de mulheres, eu particularmente nunca vi uma mulher acadêmica falando que é contra cotas, né? É bem possível que exista, mas assim, não é exatamente o meu ponto. Quase todas que eu vejo são a favor, eu particularmente também sou a favor da política de cotas. Ela precisa ser aprimorada para ela ser exatamente mais eficiente, mas o meu ponto no meu projeto é que só as cotas, ou enfim, ou só a paridade, também tem gente que defende a paridade, né, que é 50%, 50%. Então, eu entendo que as cotas são necessárias, mas só elas não resolvem, até por aquela questão que eu falo. Existem muitas mulheres parlamentares que não se identificam quanto representante das mulheres ou dos direitos das mulheres. É basicamente esse meu ponto. Obrigado, Isabela. Sâmia? Bom, vou tentar dar um passeio aí, a partir das suas perguntas, André.
Eu acho que tem uma questão no trabalho dessas duas agências e de outras também que se propõem a fazer jornalismo independente, que é trabalhar numa lógica um pouco distinta dos veículos tradicionais de jornalismo político aqui em Brasília, né? O que a gente chamaria de hard news, né? Ainda que essas equipes, ainda que essas agências estejam se organizando para fazer jornalismo político aqui em Brasília, e isso é muito claro no discurso, né, dos entrevistados e nos produtos de comunicação, a lógica não é a de cobertura diária, noticiosa, né, ali mais intensa, até por falta de equipe, né, são recursos, é um modelo de negócios muito diferente da mídia convencional. O pessoal não tem nem crachá de acesso, por exemplo, à casa, né? Eles estão tentando há muito tempo e ainda não conseguem, porque conseguir é um pouco burocrático. Então, isso tudo conforma uma lógica diferente de produção. E eles se focam mais em trabalhar com reportagens ou trabalhar com temas mesmo, né? Pautas. Inclusive, tem alguns autores que falam, né, que estão discutindo a Agenda Setting, que falam de agendamento temático, né? Que não é aquele agendamento clássico, né, das teorias do Agenda Setting, mas é quando o agendamento vem dos próprios públicos ou grupos que se propõem ali a pautar o sistema político, e aí a gente poderia considerar que esses grupos estão num lugar duplo, né? Então eles são, digamos, um grupo da sociedade civil, mas eles também são imprensa, e eles estão também fazendo esse agendamento reverso, digamos, né? Então, eu diria que é um pouco nessa lógica. Tem dois exemplos muito interessantes, assim, vou falar muito rapidamente, que eu acho que a gente pode entender como uma espécie de agendamento sobre o debate político na Câmara e de uma forma mais ampla. O caso da Fundação Palmares, por exemplo, eu acredito que as pessoas aqui têm acompanhado, né? A Fundação, sob essa gestão especialmente, tem vivido uma série de processos que têm sido muito questionados, né? Pelos próprios parlamentares, inclusive, né? E por outras instituições públicas também, instituições de justiça, né? Então, o portal Alma Preta, por exemplo, tem se dedicado a fazer uma série de reportagens com denúncias sobre o que tem acontecido na Fundação Palmares, as questões ligadas à gestão e tal. E vários mandatos da Câmara se basearam nessa produção jornalística para fazerem ali requerimentos de informação, para entrarem com representação no Ministério Público, para subsidiar ações no STF, né? Ao mesmo tempo que esses mandatos também contribuíram para a produção desse conteúdo, né? Ali num lugar de fonte, mas também, aí é que eu entro num outro lugar, aí na discussão da advocacy, até do lobby, que essa relação muito mais próxima, assim, e mais cúmplice do que seria uma relação tradicional ali de jornalista e fonte pensando os mandatos e os próprios parlamentares, né? A gente tem reuniões, às vezes esses mandatos fazem reuniões com representantes dessas agências, né? Esses mandatos, às vezes, fazem ali compartilham uma análise de contexto, né? Compartilham possibilidades de enquadramento, de fontes, de narrativa, né? Então, a gente nota que o que eu estava chamando de advocacy no início da pesquisa, que eu tenho até repensado se vai permanecer, se assemelha também a práticas até de lobby, até porque eu até tenho entrado mais na discussão de lobby, né? Porque o advocacy é um tipo de lobby também, mas muito associado aí à sociedade civil e tal. Mas existe uma tentativa de tentar agendar via produção jornalística, mas esses mandatos também, por sua vez, fazem uma incidência nessa produção jornalística, até porque tem mais espaço para isso, diferentemente da imprensa convencional, né? Poderia dizer, porque a relação se dá num outro lugar também. Mas só gostaria de deixar claro também que se trata de relacionamento. Acho que quando a gente fala de assessoria de imprensa, né, de relação jornalista-fonte, a gente está falando de relacionamento.
tenho colegas jornalistas aqui, né, e claro que sabem, né, disso e vivem isso na sua prática cotidiana, mas até resgatando o trabalho da professora Emma, que é aquela cientista política que faz antropologia, né, lá da SOAS, que eu trouxe no trabalho, ela fala isso, ela fala que para a gente observar o parlamento, para a gente ir a fundo, a gente tem que entender o relacionamento, né? Mas além de entender as regras da instituição, né? Além de entender os atores que estão ali, a gente tem que entender como que se dá esse relacionamento. E me parece, aí está na premissa também, de que as relações que se constituem entre esses atores aí, né? Os mandatos, especialmente mandatos de orientação mais progressista, né? Com essas agências que fazem jornalismo independente, é um relacionamento especial, poderia dizer assim. E aí, sobre infotenimento, né, eu acho que eles têm, acho que essas agências têm, aí eu tenho que aprofundar mais no conceito, mas eu gostei bastante, Ana. Eu acho que o pessoal tem uma liberdade experimental, assim, tem uma possibilidade maior, são nativos digitais, já nasceram nas redes, então investem em formatos diferentes, narrativas diferentes, inclusive para conseguir viralizar, né, parceria com influenciadores e tal. Aí, para terminar, eu acho que vocês têm acompanhado aí toda a discussão sobre a polêmica, né, da autodeclaração racial de parlamentares e candidatos não vou nomear aqui, mas o portal Alma Preta foi um dos que colocaram esse debate, fizeram uma série de reportagens muito interessantes, cruzaram com base de dados do TSE e tal, fazendo jornalismo de dados, enfim, e distribuíram isso em diferentes formatos e agendaram bastante, agendaram dentro da Câmara e agendaram para além. Hoje tem se falado muito nisso, né? Enfim, é isso, gente. Obrigada. Desculpa que eu... Obrigado, Sâmia. Ana Maruzzi? O Habermas, André, ele é muito criticado. Ele tem sido muito criticado por vários autores que estão pesquisando a democracia deliberativa, exatamente por esse aspecto de se ater muito à racionalidade. Então, quando a gente imagina que a vida pública, política e pública, ela também ela vai mexer, ela vai mobilizar afetos, ela vai mobilizar emoções, fica muito complicado você querer fazer uma esfera pública deixando de lado todo esse aspecto. Então, eu compartilho com os autores do infotenimento que o ideal seria uma esfera que você conseguisse somar as duas coisas. Você mantivesse a parte racional e você integrasse a parte emotiva, vamos dizer assim, que seria mais ligada ao cotidiano das pessoas, essa sabedoria popular, e especialmente como um convite para a interação, para que as pessoas nessa esfera elas se sintam mais à vontade. Elas sintam que as perspectivas delas e o mesmo repertório delas está sendo útil para aquela discussão. Eu queria fazer, André, se você me permite, um adendo à pergunta que você fez para a Isabel, porque eu também faço parte da equipe do Comprove, então eu tenho como dizer para você que a gente não imagina que a opinião das pessoas vai mudar, não. Quando você divulga uma checagem de fake news, a gente não necessariamente vai mudar a opinião das pessoas, principalmente aquelas que reproduzem, mesmo quando elas não acreditam. Mas a gente consegue frear a disseminação dessas notícias. A partir do momento que você checa, você interrompe esse fluxo de disseminação. Eu imagino que as pessoas, intuitivamente, que as pessoas que mais entram em contato com o Comprove sejam aquelas que queiram rebater conteúdos que elas receberam, principalmente em grupos de WhatsApp. E aí as fake news vão continuar sendo produzidas, vão continuar sendo reproduzidas, a gente não tem ilusão, né, de que esse é um fenômeno que vai acabar tão cedo. O trabalho que o Comprove faz é enxugar gelo? Com certeza. Mas a Câmara entendeu que era importante, sim, como instituição, dar a sua própria contribuição. E em relação ao letramento político digital, que é tão importante também, a Câmara assinou um convênio com o Instituto Palavra Aberta. E junto com o Plenarinho e o Parlamento Jovem, tem feito um trabalho muito interessante de formação de estudantes, de professores, para que, enfim, eles se sintam capacitados de entrar no mundo digital e saber entender que conteúdo é aquele e quando o conteúdo é falso ou não. Obrigada pela pergunta. Muito bom. Bom, nós não tivemos perguntas do público ainda, as pessoas ou estão acanhadas ou já estão nos embalos de sexta-feira, né? Mas nós temos 10 minutos ainda, então eu vou abrir para perguntas entre vocês. A Elizabeth já até manifestou interesse em fazer perguntas. Temos 10 minutos, então se perguntas
bem rápidas, com respostas de 1 a 2 minutos. Elizabeth, fica à vontade para fazer a sua pergunta. Então, eu vou dirigir para a Ana Marúcia. Em primeiro lugar, parabéns pela sua pesquisa, pelo conteúdo, pela base científica, assim, nossa, impressionante, assim, incrível, muito, muito bom mesmo, pela clareza da sua explanação, assim, vou olhar mais atentamente. Inclusive, a gente tem interfaces, né, teóricas aí nesse enquadramento e nessa pesquisa. Você falou uma frase que me chamou muita atenção, né? Que foi a questão de discutir essa abordagem, digamos assim, mais frugal da internet, essa coisa, né, mais casual de uma internet que não tem tanto compromisso, que as pessoas só querem se divertir, só querem compartilhar, e só querem postar vídeos agora lá TikTok de 20 segundos, e etc. Então, mas aí você usou uma frase assim, a política ela está muito associada ao descrédito das instituições, né? E eu queria que você me falasse um pouquinho mais disso. Eu tinha dirigido uma outra pergunta para você sobre esse caráter da distração da internet, né? É claro que a gente também precisa ser feliz, né? A gente também precisa ser leve, e aí eu associo essas duas coisas, então, né? Como é que é essa coisa do descrédito, o que isso tem a ver com a gente, o que a gente pode fazer das instituições, da política, como é que a gente está mudando isso, né? Como é que a gente pode realmente se empenhar de uma maneira assim muito veemente para mudar isso, porque a gente sabe, quem está aqui dentro, que a realidade não é o que a gente vê lá fora, né? Que existe muita seriedade, que existe muito esforço, né? Muito conteúdo, que a gente está numa ponta de lança também da internet, inclusive nos debates internacionais, né? De entender esse mecanismo, de refletir esse mecanismo, de inventar uma nova internet. E a discussão da distração, né? Será que assim, a internet tem que mudar tanto assim também? Tem que tem que tirar toda a distração da internet, vai ser só informação? É isso. Obrigada, Elizabeth, pela pergunta. Eu imagino que a internet ela vai continuar com esse aspecto de distração e cada vez mais. O próprio TikTok é a plataforma que mais cresce no mundo inteiro e o slogan deles é divirta-se. Divirta-se e produza seu próprio conteúdo, então convida as próprias pessoas a fazerem o conteúdo e postar de uma maneira mais espontânea, mais amadora possível. E o poder viral dessa plataforma é muito, muito impressionante e a gente consegue aferir isso. O que eu imagino é que talvez a nossa intenção, a graça, seja aproveitar esse movimento de distração que já está acontecendo, mas usar essa distração para falar de coisa séria, para falar de coisa árida. Não somente falar, porque fica aquele fluxo unilateral que eu tinha comentado, mas de interagir com essas pessoas, de conversar com elas. Quando elas observam, gente, nunca imaginei que a Câmara fosse fazer um perfil no TikTok, nunca imaginei que a Câmara fosse publicar esse tipo de coisa. É sair da caixa e entrar num terreno de experimentação de linguagem absoluto, inclusive com um certo pudor. Se você entrar no perfil da gente, vocês vão ver coisas absolutamente nonsense e vão ver coisas um pouquinho mais quadradinhas, feitas para as outras redes. Mas o fato é que nessas postagens em que a gente surfa na onda da própria plataforma, do próprio TikTok, e que para mim, pessoalmente, é muito nonsense, e as pessoas amam, é como se elas dissessem assim, nossa, olha a Câmara, nunca imaginei. Eu me sinto mais próximo, e eles começam a se sentir instados a fazer perguntas e querer, por exemplo, poxa, posso visitar? Posso estagiar? Posso trabalhar? Posso participar dos debates? É muito interessante esse movimento de fluxo, e aí a gente, nesse caso, a gente vai ao encontro da legitimidade que você comentou. A partir do momento em que as pessoas se sentem um pouco mais bem-vindas, nessa que deveria ser a casa do povo, elas se sentem também mais interessadas no que está sendo discutido aqui e mais propensas a querer participar dos debates que estão acontecendo aqui e que muda a vida delas. Então, essa legitimidade, não é porque você falou de um jeito engraçado que aquilo vai deixar de ser verdade, vai deixar de ser fato, vai deixar de ser sério, vai deixar de ser importante. Eu imagino que você consiga fazer um bom casamento a partir do momento que você quebra essa versão inicial que as pessoas têm do parlamento e você começa a trazê-las para o debate. E aí são elas que vão começar a falar também, não é só você.
São elas que vão trazer a perspectiva delas, o repertório delas, conforme eu comentei no começo. E o TikTok ele é tão poderoso que ele está interferindo até mesmo no gigante, que é Facebook/Instagram, e o Instagram está se moldando para poder utilizar a mesma estética, utilizar os mesmos formatos de vídeos curtos. O YouTube é outro gigante que também está se curvando com o YouTube Shorts. Então, o TikTok realmente ele veio e ele assim, alterou profundamente a dinâmica dos algoritmos tradicionais que a gente estava muito acostumado. Eu vejo com assim, um potencial muito interessante, não somente para a Câmara, mas para qualquer órgão público, e é muito, muito interessante também quando você tem dados para mostrar essa coisa acontecendo. Nós temos 5 minutinhos finais. A Elizabeth parece que queria fazer uma pergunta para a Isabel. A Isabel está com problemas na internet, mas vamos ver se nesses 5 minutinhos vocês conseguem fazer a pergunta e a resposta. Isabel, é uma pergunta assim, bem objetiva. Fui e voltei. Mesmo, né? Então, eu vejo, sim, educação. Né? Existe um limiar, na verdade, de uma fusão entre internet e educação. E eu me pergunto o seguinte, Isabel, fake news é desinformação, né? A única forma que eu vejo de acabar com a ignorância é a educação. Então, por que a gente não coloca, por exemplo, uma disciplina nas escolas públicas, básicas, fundamentais, na creche, nas universidades, sobre assim, como usar as redes sociais, né? Sociologia da rede social, antropologia da rede social, o que não fazer na rede social. É possível combater, como, né, falou, enxugar gelo na internet, combater desinformação na internet, sem educação. É bem o que a Ana Marúzia falou, né? É um eterno enxugar gelo, porque cada vez que você combate uma, surge outra, e parece um vai e vem sem fim. Eu não tenho certeza, mas eu acho que já tem até proposição legislativa tramitando na Câmara dos Deputados, pelo menos tem 1 ou 2 projetos que tratam dessa sua ideia aí, de implantar a educação midiática nas escolas, focado em como orientar o cidadão, né, as crianças, os jovens, para o futuro, no combate à desinformação. A par disso, tem várias instituições que fazem trabalhos assim. Eu participei, há coisa de uns 2 anos, de um grupo chamado Redes Cordiais, que busca orientar influencers, orientar pessoas que têm muito acesso à internet, de como usar as redes sociais para um discurso menos rancoroso e para o combate à desinformação. Mas, no viés da minha pesquisa, o que eu acredito que possa ocorrer ao longo do trabalho, Elizabeth, é que, além de eu mensurar, de eu analisar, de eu consultar os gestores dos 2 canais sobre o funcionamento, eu imagino que, ao final da pesquisa, a gente possa construir um arcabouço de complemento, de sugestões que venham a contribuir para aprimorar o processo, aprimorar os canais, e quem sabe até isso possa vir a ser um embrião de novas sugestões, né? Eu lembro que, quando eu fiz o projeto inicial, eu pensei em consultar os canais e consultar os projetos legislativos. Aí, depois, o orientador falou, não, você está indo para 2 caminhos, um é institucional e o outro é legislativo. Mas eu tenho quase certeza que já tem projeto de proposição legislativa tramitando, e eu acho que concordo com você, é o caminho, é incluir isso nos perfis, né, educacionais, nos currículos, para que a gente venha semear, né, um aprimoramento das disciplinas focados no combate à desinformação, porque do jeito que está, realmente não dá. É só enxugar gelo, né, Ana Marúzia? Obrigado. Estamos chegando aqui ao nosso tempo limite. Parabéns a todas vocês pelas pesquisas, muito interessantes, uma mesa riquíssima, uma mesa, né, Isabela, de mulheres, apesar de eu aqui, homem mediador, mas uma mesa de mulheres, são sinais que vão chegando e nos dão esperança, né? Mas todas as pesquisas muito ricas, vocês que nos assistem ainda podem fazer suas perguntas
mandando para a coordenação com certeza fará chegar a sua pergunta à pessoa que você destiná-la. Então, faça a destinação e a coordenação fará chegar essa pergunta. Agradecemos a sua assistência, agradeço novamente a todas as participantes da mesa pelo conhecimento compartilhado, pela disposição em compartilhar esse conhecimento, e estamos encerrando essa sessão aqui de apresentação de trabalhos da 12ª jornada. Muito obrigado.